A sensibilidade e a especificidade são fundamentais para avaliar a acurácia de um novo teste diagnóstico ou para comparar a acurácia de diferentes testes que já existem. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esses dois parâmetros que são propriedades dos testes diagnósticos que são diferenciados por um outro teste padrão ouro e que descrevem a proporção do resultado positivo ou negativo nos sujeitos que possuem ou não uma doença ou qualquer outra variável de interesse. Eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho. Me acompanha nesse vídeo para entender como esses parâmetros afetam o resultado de testes ou exames, porque eu vou te explicar isso de um jeito que eu garanto que tu não vai mais esquecer. Produção, roda a vinheta! Os parâmetros de sensibilidade e especificidade não são influenciados pela prevalência da doença e, por isso, podem ser aplicados em diferentes populações para comparar o potencial diagnóstico de diferentes testes ou exames. Vou começar pela sensibilidade. A sensibilidade é a probabilidade de um teste dar positivo quando a pessoa está doente. Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição, eu te falei sobre a acurácia nos testes diagnósticos. Nele, eu te expliquei um monte de coisas importantes e também te mostrei essa tabela. Olha pra cá! Dormindo na aula? Que vergonha! Vamos lá. A sensibilidade identifica uma doença em quem é doente. Então, nessa tabela, a sensibilidade está nesse quadrante dos verdadeiros positivos. Para um teste ser 100% sensível, se eu estivesse examinando 10 pessoas com asma, todas deveriam aparecer nesse quadrante. Se das 10 eu tiver tipo umas 3 que apareceram no quadrante dos falso negativos, eu já vejo que deu BO, porque a pessoa é asmática, mas o exame diz que não é. Olha a bosta! Sim, uma bosta, porque a pessoa tá com asma e não vai ser tratada. E nesse caso, o cálculo da sensibilidade é o verdadeiro positivo dividido pela soma do verdadeiro positivo com o falso negativo, que seria os 7 que deram verdadeiro positivo dividido pelos mesmos 7 mais os 3 falso negativos, que dá 0,7 ou 70% de sensibilidade. Ou seja, quanto mais longe de 100% for o resultado do cálculo da sensibilidade, maior a chance do teste não identificar a doença em uma pessoa que de fato está doente. A especificidade é o contrário, porque é a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Então ela avalia a capacidade do teste ou do exame de descartar a doença em uma pessoa que de fato está saudável, ou, se tu preferir, de encontrar os falsos negativos. Então, na nossa tabela, a especificidade está no quadrante dos verdadeiros negativos. Um teste ou um exame muito específico dificilmente vai mostrar que uma pessoa está doente quando ela não está. Ou seja, evita que uma pessoa faça um tratamento que ela não precisa. Então, como a gente está vendo, essa tabela 2x2 mostra a relação do resultado do teste diagnóstico e a real presença ou ausência da doença avaliada pelo padrão ouro. O cálculo da especificidade é o verdadeiro negativo dividido pela soma do verdadeiro negativo mais o falso positivo. Vamos dizer que agora, das 10 pessoas testadas, 5 são saudáveis, ou seja, não têm asma de fato, mas as outras 5 não têm a doença, mas o exame detectou que tinham. Então, são 5 que deram verdadeiro negativo, dividido pelos mesmos 5, mais os outros 5 falsos positivos, que dá 0,5 ou 50% de especificidade. Ou seja, quanto mais longe de 100% for o resultado do cálculo da especificidade, maior a chance do teste identificar a doença numa pessoa saudável. Ou dito de um outro jeito, quanto maior a especificidade de um teste, mais perto do 100% ele vai estar e maior a probabilidade de que as pessoas sem doença sejam excluídas pelo teste diagnóstico de terem uma doença. E o que acontece nesse caso?
Provavelmente a pessoa vai fazer um tratamento que ela não precisa. Brincadeira tem hora. O ideal é que um teste diagnóstico tenha tanto alta sensibilidade quanto alta especificidade, garantindo uma grande probabilidade de acerto tanto para doentes quanto para saudáveis. Mas como nem tudo são flores, não é sempre que isso acontece. Nos testes diagnósticos que avaliam uma variável contínua, e se tu não sabe o que é isso, deixa um comentário que eu ou o Prof. Gru podemos gravar um vídeo sobre isso. A definição dos resultados positivo e negativo do teste é feita a partir da escolha de um ponto de corte na escala de valores da variável. Eu te falei sobre ponto de corte nesse vídeo que eu vou te deixar aqui indicado. Como é que isso funciona? Os valores acima do ponto de corte definem um resultado positivo, enquanto que os valores abaixo do ponto de corte definem um resultado negativo. Só que o ponto de corte entre os valores possíveis para definição da presença ou ausência da doença é uma decisão arbitrária e, por isso, a sensibilidade e a especificidade podem ser afetadas dependendo do ponto de corte que foi estabelecido para um determinado teste. Normalmente, na medida em que um parâmetro aumenta, o outro abaixa. Vamos pensar de novo no exemplo da asma. Olha para cá! A sensibilidade do teste é representada pela área sob a curva dos asmáticos que está acima do ponto de corte e a especificidade é representada pela área sob a curva dos saudáveis que está abaixo do ponto de corte. Peraí, mas eu tô vendo um cruzamento aí nessas curvas. Boa! No mundo ideal, as curvas não se cruzariam porque a acurácia seria top, mas considerando que os testes podem apresentar falhas, deixa eu explicar. Na medida em que o ponto de corte de um teste diagnóstico aumenta, a sensibilidade diminui, porque o critério para definir que alguém é doente é mais rigoroso e é por isso que são exigidos valores mais altos para considerar o teste como positivo para essa doença. Ao mesmo tempo, nesse caso, a especificidade aumenta. Então, nessa figura, a gente vê uma sensibilidade maior do que a especificidade. Agora, nesse caso dos gráficos de baixo, a gente vê um aumento do ponto de corte, ou seja, com menos doentes e com resultado positivo, o que diminui a sensibilidade. Em contrapartida, a gente vê mais pessoas com resultado negativo, o que acaba aumentando a especificidade. Mas presta atenção, o valor do ponto de corte não tem nada a ver com o resultado numérico do teste ou do exame. Ele vai impactar na relação entre sensibilidade e especificidade. Quando se aumenta a sensibilidade, se diminui a especificidade e o contrário também vale. Tem um outro jeito de mostrar essa relação entre sensibilidade e especificidade que é por meio da curva ROC. Ah, não, aí não. Ah, sim, aí sim. Mas tudo bem, eu te explico isso no próximo vídeo. Então, dá uma olhada se tu tá inscrito no canal com o sininho ativado para saber quando ele vai ao ar e passa esse vídeo adiante para que mais gente que precisa entender esse conteúdo pare de passar raiva. O teu joinha epidemiológico também é super importante para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo de forma gratuita. Se tu ainda precisa de mais auxílio, de uma forma bem específica para tua pesquisa, eu e o professor Ricardo estamos prontos para te atender numa mentoria top, os dois juntos. E tu pode nos chamar por esse e-mail aqui. Dá uma conferida também lá no nosso Insta, @efcomvinho, porque a gente também tem muita coisa boa no perfil, além da zoeira de sempre, porque o nosso lema é que a ciência não precisa ser chata. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! E por isso podem ser aplicados de vários testes ou exames. Também não ficou bom. E os 7 darem verdadeiro positivo de... Nos testes diagnósticos, batom no dente, ninguém merece. Jesus Cristo. E eu ou o professor Ricardo podemos gravar um vídeo sobre isso? Ui, que horror! Credo!